também. Ele diz o seguinte, princípio da inafastabilidade, olha só como nesse contexto a inafastabilidade está bastante vinculada à ideia de acesso à justiça. Olha só, né? Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não assegura apenas o acesso formal aos órgãos jurisdicionários, mas sim o acesso à justiça, que propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de denegação da justiça. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional não assegura apenas o acesso formal aos órgãos judiciários, mas o acesso à justiça que propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de denegação da justiça. Acesso à tutela jurisdicional adequada, justa. Ok? Beleza. Mas você observou e observou corretamente. O artigo 3º ele tem alguns parágrafos. O caput me traz esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, só que eu tenho aqui alguns parágrafos também sem correspondência no antigo Código. E esses parágrafos nos demonstram uma tendência que foi obedecida, que foi seguida ao longo de todo o CPC. Sim, a tendência de incentivar os meios alternativos de solução de conflito. Uma das preocupações da comissão que elaborou o novo CPC foi de que o nosso judiciário ele está abarrotado, ele está superlotado. Por conta disso, as decisões têm pecado ali um pouco quanto à sua qualidade, as decisões estão sendo tomadas extremamente demoradas, há uma morosidade latente no nosso judiciário. Então, um dos focos do novo CPC foi o quê? Trazer mais segurança jurídica e celeridade. E aí, como o direito de ação ele é disponível, a jurisdição ela é inerte, o interessado provoca ou não, se ele quer resolver o problema, mas não quer acessar o judiciário, ele tem outras formas, outros métodos, outros meios para solucionar esse conflito. E aí o que o legislador faz aqui nesse parágrafo primeiro, logo depois de falar da inafastabilidade da jurisdição, é incentivar esses meios. Ele diz lá, parágrafo primeiro, é permitida a arbitragem. Primeira forma. Segundo, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Isso aqui é um princípio, uma regra, um ideal que foi seguido em todo o Código de Processo Civil. Diversas vezes o legislador faz menção à necessidade de tentar promover, sempre que possível, a conciliação, a autocomposição. Por quê? Porque se as partes conciliarem e a demanda encerrar aqui, beleza, menos um. As partes saíram satisfeitas e nós evitamos gasto, não só material, mas também de tempo. Então, incentivo à solução consensual dos conflitos. E na mesma linha, o parágrafo 3º, que chama a atenção de todos os operadores do direito. Olha só, operadores do direito, a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser sempre estimulados. Operadores do direito, juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Vocês é que operam a máquina, juiz, advogado, defensor, MP. Então vocês devem sempre incentivar a solução consensual do litígio, mesmo que no curso do processo. Ok? Beleza. Artigo 4º,
nos traz aí o nosso quarto princípio também, ponto quinto, né? Ponto 5 do nosso estudo, mas nosso quarto princípio. Princípio da duração razoável do processo. O texto diz o seguinte: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O princípio da duração razoável do processo você conhece, né? É um ideal. O Legislador está falando assim, a gente tem que realmente buscar. Nós temos que envidar esforços, tentar ao máximo, né, dar uma duração mais razoável ao processo. No Brasil, infelizmente, o nosso judiciário é bastante moroso. Nós temos que tentar criar meios de mudar essa realidade. E aí entenda, no judiciário, celeridade não é pressa, não é rapidez, é razoabilidade. Porque se eu for rápido demais, eu perco em qualidade também. Então, não é isso. As partes elas têm direito a uma duração razoável, ou seja, sem dilações indevidas. Ok? É um ideal, é algo que nós devemos sempre buscar. Só que, no âmbito aqui do CPC 15, alguns pontos merecem destaque. Nós podemos dividir esse artigo em 3 partes. Primeiro ele diz, as partes têm direito a obter em prazo razoável. Então, aqui, né, se encontra o princípio da duração razoável do processo, como já era exposto lá na Constituição Federal. A Constituição Federal já falava sobre isso. O princípio da duração razoável do processo. A novidade fica pela sequência. Obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Do mérito. Então aqui um detalhe importante. Ou seja, incentivo a sempre buscar uma decisão de mérito. Não é só dar uma resposta, não. Sempre que for possível, a gente deve buscar uma decisão de mérito. Isso, inclusive, né, tem sido aí considerado um princípio, o princípio da primazia da decisão de mérito. Aqui não vai caber tudo, mas você sabe, primazia da decisão de mérito. Para muitos, um outro princípio dentro aqui do artigo 4º. Então, sempre que possível, deve-se buscar a decisão de mérito. Isso vai ficar bem claro no desenvolver das nossas aulas. Bem claro. Por exemplo, o legislador ele determina, né, que sempre que possível, os eventuais vícios eles devem ser sanados. Poxa, falta um pressuposto processual, mas dá para consertar. Dá para consertar. Então por que eu vou extinguir o feito sem resolução do mérito? Não, juiz, saneia. Busca aí o saneamento desse processo, dá para seguir. Isso aqui fica bem evidente, né, quando a petição inicial falta ali algum dos seus requisitos e o juiz, ao invés de julgá-la inepta e extinguir o feito sem resolução do mérito, ele faz o quê? Ele manda o autor emendar a inicial. Quando o juiz faz isso, um juiz esclarecido, ele está o quê? Ele está prezando pela primazia da decisão de mérito. Então não basta apenas prazo razoável e entregar ali um julgamento, uma sentença terminativa. É lógico que às vezes não tem saída. Às vezes não tem conserto. Vou ter que, né, proferir um julgamento terminativo, sem análise do mérito. Mas sempre que for possível, julgue o mérito. Mande sanear. Princípio da primazia da decisão de mérito. E a terceira parte desse artigo, também importante, né, diz ali, incluída a atividade satisfativa. Então, quando eu penso em duração razoável do processo, não é apenas do processo de conhecimento, não. Não é apenas da fase de conhecimento. A fase de conhecimento tem que ser rápida, e aí eu chego na execução e a execução não termina nunca.
Não, quando eu penso em duração razoável do processo, seja um processo que transcorra de forma adequada, sem dilações indevidas, em tempo razoável, é o processo como um todo. Não só o seu conhecimento, mas também a satisfação, mas também a execução. Então, 3 partes importantes aqui nesse estudo analítico do artigo 4º. As partes têm direito a obter em prazo razoável, princípio da duração razoável, a solução integral do mérito, primazia do julgamento de mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, incluída a fase, né, de execução. Ok? Show de bola. Bora para frente. Aí veja bem, eu disse, infelizmente, esse princípio da duração razoável do processo ainda é um ideal, talvez até uma utopia, né? Mas o que o legislador, inclusive constituinte, quer é que nos esforcemos para criar meios, para desenvolver técnicas que acelere esse desenvolvimento processual. E nesse ponto nós não podemos criticar apenas a lei, né? Tem muita gente que fala, o problema do Brasil é que a lei é ruim. Não. Eu não estou puxando sardinha, não é porque eu sou brasileiro. Mas o nosso Código de Processo Civil é um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Ah, mas demora demais. Só que legislativamente a gente tem buscado soluções. Talvez o problema não seja legislativo. Você já parou para pensar nisso? Talvez o problema não seja legislativo. Talvez o problema seja estrutural. Às vezes a gente vai em algumas comarcas aí, principalmente de interior, às vezes até comarca de capital, em que a estrutura do fórum é péssima. Está funcionando ali num ambiente insalubre, poucos funcionários, uns computadores antigos, ruins. Será que isso não contribui para a péssima prestação do serviço jurisdicional? Porque legislativamente tem sido buscado soluções. Veja que algumas soluções que o Poder Legislativo já nos trouxe com o objetivo, dentre outros, de dar uma duração mais razoável ao processo. Criação lá do procedimento dos juizados especiais, da Lei 9.099, o estabelecimento do processo sincrético. Antes nós tínhamos 3 processos que eram absolutamente autônomos. Conhecimento, acabou o processo de conhecimento, então tem que começar um processo de execução, separado. Processo cautelar, então tinha 3 ali, totalmente separados. Nós criamos a ideia de processo sincrético, em que o processo de conhecimento acabou, eu vou apenas para uma outra fase, que é a fase de cumprimento de sentença. Assim eu ganho o quê? Em tempo. Julgamento de improcedência liminar, julgamento antecipado do mérito, julgamento monocrático por parte do relator, o incidente de resolução de demandas repetitivas, os julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivo e muitos outros institutos que, dentre outros objetivos, têm como foco dar uma celeridade, cumprir com essa premissa da duração razoável do processo. Artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil nos enuncia o quê? 2 princípios que eu inclusive coloquei aqui no mesmo tópico, porque eles se aproximam muito, eles se assemelham muito, atuam ali quase que em interdependência, que são os princípios da boa-fé e princípio da cooperação. Inclusive, princípio da cooperação, novidade. Não temos aí correspondência, não tínhamos correspondência no Código Antigo. Ok? Então, novidade. Simples demais. Simplesinho. Mas é novidade. Princípio da boa-fé, não. Princípio da boa-fé nós já tínhamos. Referência. Artigo 14. Você viu? Artigo 200 e pouco, artigo 14, artigo 100 e pouco. Era uma bagunça. O legislador deu uma arrumada, uma organizada e tanto. Artigo 14 fala
do princípio da boa-fé. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A dica aqui, porque é muito simples falar em participação de boa-fé, é que essa boa-fé, ela é uma boa-fé objetiva. Não é boa-fé subjetiva, não. É uma boa-fé objetiva. Não interessa o que ele estava pensando ao praticar o ato, mas sim os resultados práticos dele. Então, boa-fé objetiva. E o artigo 6º, sem correspondência, me traz o princípio da cooperação, né? Ele diz lá, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Princípio da cooperação. E o destaque que eu quero dar, pessoal, princípio simplesinho. Não tem muito aqui que quebrar a cabeça. Simples, princípio da cooperação. Só que ele é novidade. Não tinha antes. Então pode ser que ele caia na sua prova. E aí o que eu quero que você dê destaque? Que você assinale aí de rosa no seu vadimeco, no seu código. Esse ponto aqui, ó. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ele não falou partes. Partes é autor e réu. Ele está falando sujeitos. Então ele está se referindo aqui não apenas ao autor e réu, mas também juiz, também Ministério Público, também Defensoria Pública. Todos os sujeitos do processo devem atuar cooperando para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa, adequada, efetiva. Então, o princípio da cooperação não é exclusivo para as partes. A ideia é mais ou menos essa. A ideia é meio que triangular. As partes devem cooperar entre si, as partes têm que cooperar com o juiz e o juiz deve cooperar com as partes. Então, que é um ciclo, um triângulo. Todos os sujeitos devem cooperar. Isso tem caído em prova. Tá? Cooperação não é para parte, juiz também, MP também, defensoria também. Acho que o significado é bastante óbvio, né? De cada um desses dois princípios. Quando eu falo em boa-fé, estou dizendo o quê? Que as partes elas têm que atuar de forma honesta, de forma escorreita, de forma ética, de forma leal. Sem ficar aqui agindo de má fé, tentando atrapalhar o processo. Tanto que existem sanções para aquele que atua de má fé. Não é? E a gente vai falar sobre elas. Então, quando eu falo em princípio de boa fé, significa que as partes elas têm que ser honestas, escorreitas, éticas e leal no relacionamento processual. E quando trabalhamos com cooperação, que muitos estão achando que é romantismo do processualista, alguns estão falando assim, esse legislador é muito ingênuo, né? Muito ingênuo. Porque eu estou dentro de uma relação processual, onde há litígio, onde há animosidade entre autor e réu, e é sério que ele quer que o autor coopere com o réu? Que o réu coopere com o autor? Vai ser ingênuo assim lá longe. Esse sujeito está sendo muito romântico. Isso não era muito bem essa a ideia, pessoal. Do autor cooperar com o adversário dele, o réu cooperar com o adversário dele. Não, os dois cooperarem para o bom andamento do processo, no sentido, por exemplo, de não criar empecilhos ao desenvolvimento razoável. Não ficar aqui atrapalhando. Olha uma forma cooperativa do juiz em relação às partes. Infelizmente, isso também tem consequências lá no princípio do contraditório. Eu já vi situações de advogados adentrarem a sala do juiz e o juiz não dar a menor bola para aquilo que o advogado está falando.
Pô, o juiz não está atuando em cooperação. A parte tentando ser transparente, né? Trazer aqui um documento, atuar de forma honesta. E o juiz tá nem aí. Também não, né? Também não. Então, quando eu falo em cooperação, não é um ajudar o adversário, não. Todo mundo ajudando para o desenvolvimento do processo, para que o processo transcorra de forma tranquila, de forma transparente e sem empecilhos desnecessários, a fim de alcançar uma decisão de mérito em tempo razoável, justa e eficaz. Ok? Atenção para o fato que cooperação aplica-se a todos os sujeitos processuais. Ok? Beleza. Mas especificamente sobre a boa-fé, o buraco é um pouquinho mais embaixo. A boa-fé não é uma sugestão, não. Tá? Não é um conselho, vamos atuar aqui em cooperação, todo mundo ajudando um ao outro para o bom desenvolvimento do processo. Boa-fé, não. Boa-fé aqui é objetiva. Então, ou você cumpre, porque se não cumprir vai ser penalizado. Nós temos ao longo do texto do ordenamento processual diversas sanções para aquele que atua de má fé, inobservando, portanto, o princípio posto ali no artigo 5º. Veja lá alguns exemplos. O legislador aponta para nós, no artigo 1021, parágrafo 4º, uma multa decorrente do agravo interno manifestamente inadmissível ou julgado improcedente em votação unânime. Você pensa uma situação em que o indivíduo apelou da sentença, só que essa apelação foi evidentemente intempestiva. O prazo é de 15 dias, o cara protocolou lá a apelação no 30º dia, mesmo que tenha tido aqui algum feriado, 30 dias. Tá mais do que claro que isso aqui tá intempestivo, né? E aí, quando ele apelou, que agora quem faz o juízo de admissibilidade é o relator, segundo grau, o relator disse o quê? Não admito o recurso, não conheço do recurso. Está faltando o pressuposto de admissibilidade, qual seja, tempestividade. E aí, contra a decisão do relator, cabe agravo interno. E esse recorrente, esse apelante, vai lá e interpõe um agravo interno. Só que o agravo interno é manifestamente inadmissível. Poxa, não tem justificativa para o erro que cometeu. Então você está movimentando a máquina social desnecessariamente, está atuando de má fé. Toma multa, taca-lhe pau. Outra forma aí de sanção decorrente da atuação de má fé da parte, multa por oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios. Né? O juiz deu uma decisão, aí a parte foi lá e opôs embargos declaratórios. Só que não tem omissão, não tem contradição, não tem obscuridade ou erro material, não tinha razão nenhuma para ele opor esse embargo de declaração. O objetivo é o quê? Só atrasar. Né? Porque ele sabe que o embargo de declaração tem aquele efeito interruptivo do prazo para outro recurso, ele vai lá e opõe apenas para protelar. Taca-lhe multa. Taca-lhe pau, sanção, o cara está agindo de má fé. Condenação em perdas e danos por litigância de má fé. Sentença terminativa decorrente do reconhecimento de perempção. Perempção a gente vai trabalhar na outra aula, para não gastar bastante tempo. Mas são espécies aqui de sanções pela atuação maliciosa no processo. Ok? As partes, os sujeitos processuais, você tem que agir de boa fé e em cooperação. Perfeito? Bora lá, bora seguir. Artigo 7º do Código de Processo Civil nos traz o princípio chamado princípio da igualdade, ou princípio da isonomia processual. Eu, particularmente, prefiro esse termo, tá? Mas pode ser que apareça igualdade na sua prova. Princípio da isonomia.
onde o legislador diz o seguinte: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Essa partezinha final aqui é bastante interessante, né? E ela vai possibilitar, dentro em breve, nos nossos estudos, uma dilação do prazo de resposta. Tá? Imagina que o autor apresentou lá uma petição inicial, talvez seja um caso que não admite aqui audiência de conciliação, ou ele recusou a conciliação, o réu também, só que o autor juntou ali mais de 1000 documentos. Por 15 dias é pouco para contestar. Esse prazo é fixo, não pode ser alterado. Aqui no artigo 7º, o legislador fala o quê? Competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, isso aqui vai dar brecha para essa dilação do prazo para contestação. Tá? Vou colocar só dilação de prazo. Dilação de prazo para contestação. Esse é fundamento. Esse é fundamento. Mas no restante do artigo ele está falando sobre o princípio da isonomia, ou o princípio da paridade de armas. A priori, as partes elas têm que ser tratadas de forma igual, de forma isonômica, com as mesmas possibilidades, as mesmas armas, os mesmos instrumentos, as mesmas possibilidades. Tá? Doutrinariamente, por isso é que a gente fala em paridade de armas. Chegar um pouquinho aqui para você ver lá. Ó. Paridade de armas. Princípio da isonomia. A questão é que aqui algumas pessoas cometem um erro de interpretação bem crasso. Né? Bem crasso. Né? Qual é esse erro? Algumas pessoas acham que o princípio da isonomia significa que todas as partes, né, no processo, elas devem ser tratadas de forma absolutamente igual. Todos são iguais. Ponto. Autor e réu tem que ser tratado absolutamente igual. Ponto. Não é isso não, senhor. Isso é um equívoco. O princípio da isonomia não é isso não. Tratar todo mundo igualzinho. Não, o princípio da isonomia, você sabe disso. Você sabe disso. O princípio da isonomia é um pouquinho mais complexo. Ele estabelece o quê? Tratar os iguais com igualdade, né? Tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais. Na medida da desigualdade. Isso é isonomia. Isso é isonomia. Se eu tratar todo mundo igualzinho, serei injusto. Serei injusto. Porque, na maioria das vezes, eles não são iguais entre si. Então, isonomia é o quê? É tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente, diferentemente, os desiguais, na medida da sua desigualdade. Talvez vocês já tenham visto uma chargezinha famosa aí nas redes sociais, né, em que eu tenho 3 pessoas, né, tem um muro, aqui do lado de lá está tendo um jogo de futebol, alguma coisa do tipo, eu tenho um muro e 3 pessoas, um bem baixinho, assim como eu, bem baixinho, um outro um pouco maior e um outro grandão, e o muro está aqui. O grandão consegue ver por cima do muro sem problema nenhum. O médio, né, tá quase aqui no nível do muro, mas ele não consegue enxergar. E o baixinho, tadinho, você não tem a menor chance de enxergar. E perto deles tem 3 caixotes, 3 blocos. Veja bem, se eu tratasse eles igualmente, eu daria um caixote para cada um. O grandão ia ficar mais acima ainda do muro, né? O de tamanho médio, enfim, conseguiria ver, e o baixinho continuaria sem ver nada. Mas eu tratei igualmente. Poxa vida, não é assim, é isonomia. Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Aquele lá, aquele grandão, ele não precisa do caixote.
o médio, um só é suficiente, o outro precisa de dois. Isonomia. No processo é a mesma ideia. Tratar igualmente os iguais, tratar desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. Por que eu falo isso? Porque por vezes eu tenho ali autor e o réu é pobre, ou o autor é pobre na acepção jurídica do termo. E aí esse autor, que não tem recursos financeiros, será beneficiado pela justiça gratuita. O outro não. Eu tratei eles desigualmente. Mas eu fui isonômico. Dei benefício da justiça gratuita para aquele que precisava. O menor que está atuando em juízo, o menor que está atuando em juízo, precisa de representação processual. A outra parte talvez não precise. Por exemplo, quando o menor vai ajuizar uma ação de alimentos contra o pai, ele vai ali representado pela mãe. Está sendo tratado de forma diferente. O menor, o incapaz, vai ali participar de um processo e o Ministério Público vem e atua como custos legis, como fiscal da lei. Você está sendo tratado de forma diferenciada. Mas o legislador, o órgão jurisdicional, está cumprindo com o princípio da isonomia. Está cumprindo com o princípio da isonomia. Separei aqui diversos casos, benefício da justiça gratuita, para o pobre na acepção jurídica, o incapaz que tem direito à representação, o incapaz que tem direito à presença do Ministério Público, a regra processual de contra o incapaz não aplica-se a presunção ficta em razão da revelia, é princípio da isonomia. A ideia de que os litisconsortes têm prazo em dobro. Quando os advogados forem distintos, de escritórios também distintos, e o processo não for eletrônico. Nessa hipótese, os litisconsortes terão prazo em dobro para sua manifestação. Poxa, que injustiça! Os litisconsortes têm prazo em dobro. Injustiça não, isonomia. Como é que todo mundo vai ter acesso ao processo simultaneamente para se manifestar? Isonomia. Outro exemplo aqui, o consumidor que é hipossuficiente na relação consumerista tem a prerrogativa de litigar no foro do seu domicílio. Isonomia, estou tratando de forma distinta? Sim. Por quê? Porque os sujeitos são diferentes. Tratar os desiguais com desigualdade, na medida dessa desigualdade. E a fazenda pública, que é a que tem mais prerrogativas, Fazenda pública, nossa! Não sei se a fazenda pública é tão desigual, não. Mas aprove ao legislador que era. E considerando essa desigualdade, defere à fazenda pública diversos benefícios, diversas prerrogativas. A fazenda pública tem prazo em dobro, a fazenda não recolhe o preparo, a fazenda tem em seu benefício o reexame necessário. Captou a mensagem? Isonomia não é necessariamente igualdade. É tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida dessa desigualdade. Por isso é que, por vezes, uma das partes tem determinadas prerrogativas que a outra não tem. Porque elas são distintas, elas são diferentes. Captou a mensagem? O artigo 8º do Código de Processo Civil nos traz aí uma diversidade considerável de princípios. Aqui, na verdade, nós temos muitos princípios distintos. Olha ali, ele diz: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. No mesmo artigo, o legislador está fazendo menção a seis princípios: dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. De bem fácil compreensão esses princípios, De modo que eu quero destacar apenas o princípio da dignidade da pessoa humana. Lá no inicinho da aula, eu disse que o rol previsto, estabelecido nesses artigos, do primeiro artigo até o artigo 15, não era um rol taxativo.
Não, ali o legislador compilou, foi bastante didático, ajuntou diversas regras fundamentais, diversos princípios fundamentais, só que ele não exauriu, existiam princípios fora. E um princípio muito importante, que não consta nesse livro 1, é o princípio do devido processo legal. Só que, na minha visão, evidentemente fundamentado em bons doutrinadores, aqui nesse artigo 8º, quando o legislador diz especificamente sobre a dignidade da pessoa humana, a gente imagina que ele estava pensando no devido processo legal. Que uma das formas de eu resguardar essa dignidade da pessoa humana é cumprindo com a prerrogativa, com o princípio constitucionalmente previsto do devido processo legal. Antes de mais nada, eu preciso entender que a dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento do Estado democrático de direito. Onde você encontra isso? Artigo 1º da Constituição Federal, não coloquei aqui, mas você pode conferir lá. Ele vai dizer o quê? Que a dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado democrático de direito. Beleza? Show de bola. E aí, veja bem, nós entendemos que a forma de materializar essa dignidade da pessoa humana aqui no processo é respeitando o devido processo legal, o due process of law, né? Na expressão originária, que tem previsão constitucional, embora não tenha expressa previsão no CPC. Artigo 5º, lá no inciso 54, o legislador vai dizer: ninguém será privado de liberdade de direito criminal, né? Mas aqui no direito civil, de seus bens sem o devido processo legal. Estou respeitando a dignidade da pessoa humana. Ok? Devido processo legal, embora não esteja previsto expressamente no CPC, né, é pacífico que ele é o princípio maior, ele é o superprincípio, supraprincípio, princípio base, né, do qual todos os outros, a partir do qual todos os outros foram construídos. O que o princípio do devido processo legal determina? Que nós temos direito a acessar o judiciário, sim, conforme nós já vimos, e nós temos direito a um processo que siga o procedimento previsto na lei. Assim, doutores, meus caros colegas, o legislador, ele impede o Estado de ser tirano no exercício da jurisdição. Porque o Estado não vai exercer a jurisdição ao seu bel prazer, conforme a sua vontade. Não, ele nem pode. Por quê? Porque ele tem que seguir o rito, o procedimento previsto na lei. Eu, particular, tenho direito a um processo justo, adequado, nos moldes da lei, devido. Ok? É a partir deste princípio que todos os outros são criados. Acesso à justiça, nas suas concepções variadas, princípio do contraditório, da ampla defesa, do plural de jurisdição, todos os outros são construídos a partir deste princípio importantíssimo que é o devido processo legal, o due process of law. Ok? 8º princípio, artigo 9º, princípio importantíssimo. Está cansado? Beleza, então abre o seu olho bem agora, presta muita atenção agora. Por quê? Porque nós estamos diante do princípio que é mais cobrado em concurso público. Ok? Esse aqui é o princípio mais cobrado em concurso público. Então, por favor, muita atenção. Qual é? O princípio do contraditório, que vem previsto no CPC, lá nos artigos 9º e 10º. Então, artigo 9º e artigo 10 do CPC 15 prevê expressamente o chamado princípio do contraditório, ao dizer o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Tá? No meu entendimento, tem um errinho aqui técnico, né, acusado inclusive pelo Daniel Amorim Assunção Neves,
Porque o legislador diz, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E eu acho que, na verdade, o contraditório não é bem isso, não. Eu tenho convicção de que contraditório não é bem isso, não. Não é que ela tenha que ser necessariamente ouvida. Eu tenho que dar a oportunidade para ela se manifestar. Se ela vai manifestar ou não, o problema é dela. Só a sutileza da questão, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Não, sem que previamente lhe dê a oportunidade de se manifestar. Ficaria mais adequado. Mas passou batido. Tem problema. Princípio do contraditório. Aí o parágrafo único estipula, né, o que nós vamos chamar de contraditório diferido, postergado, já falamos sobre isso, falando que o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência e à decisão prevista no artigo 701. Depois você confira aí a decisão do 701. E o artigo 10, né, tapa o caixão, põe fim no assunto, dizendo, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A gente vai chegar nesse ponto, mas já pega aí sua caneta rosa, seu marca-texto rosa, rosa choque, que você vai bater e falar, pai, isso aqui é importante. Marca isso aqui, ó. Ainda que se trate de matérias sobre a qual o juiz deva decidir de ofício. Tá? Esse aqui é um ponto mais importante do artigo 10. Tá? Inclusive as matérias que o juiz deva decidir de ofício. A gente já explica isso, mas já pode deixar marcado aí no seu código. Vamos começar pelo caput do nono. Conforme eu disse, o caput do nono, ele traz para nós o princípio do contraditório, que também tem previsão constitucional, artigo 5º, inciso 55. Princípio do contraditório. Também que tem muita gente que confunde contraditório. Tem gente que fala assim, o que é o contraditório? O contraditório é o direito de defesa. Porque aqui nesse inciso eles falam que o sujeito tem direito à ampla defesa e o contraditório. Não, pessoal, não é bem assim não. Existe diferença. Na verdade, tradicionalmente, de um ponto de vista clássico, o contraditório ele se resumia em um binômio. Que binômio? Informação mais possibilidade de reação, possibilidade de manifestação. Então, nós observávamos o contraditório quando a parte ela era informada de determinado ato, de determinada decisão, e a ela era conferida a possibilidade de se manifestar. Viu só? Informação, publicidade, eu preciso saber o que está acontecendo, e possibilidade de reação. Aí eu tinha o contraditório tradicionalmente considerado. Por que tradicionalmente considerado? Porque aqui no novo CPC nós tivemos uma mudancinha, né? Um detalhezinho a mais, que a doutrina decidiu chamar de contraditório substancial, e esse termo tem sido muito cobrado. Tá? Para muitos, o novo CPC, aqui no artigo 9º, ele trouxe consigo não apenas o contraditório, só que o contraditório real, o contraditório substancial, onde não basta apenas informar e dar a possibilidade de reagir. Não, isso não é suficiente, isso é um falso contraditório. Na verdade, o contraditório ele é composto por 3 elementos. Daí que vem a ideia de contraditório substancial. Quais são os elementos que realmente compõem um contraditório verdadeiro, um contraditório real? Informação, possibilidade de reação e possibilidade de interferir no livre convencimento do juiz. Então agora são 3 pontos.
Não é só informar e manifestar. Não, é informar, me possibilitar a manifestação, mas uma manifestação que seja apta, que seja hábil a efetivamente interferir, né, influenciar no livre convencimento do magistrado. Aí sim eu tenho um contraditório, né? Por isso que eu trouxe aqui para nós, né? Quando eu estou diante desse tal contraditório substancial, que é novidade do CPC 15, na verdade, ele é composto por 3 elementos. Eu ainda quero ver como é que isso vai funcionar na prática. Mas na tese é isso. O contraditório substancial real, ele é composto por 3 elementos. Ciência, tem que dar ciência à parte, audiência, ou seja, possibilidade de ouvi-la, e capacidade de influência. Ok? Ciência, audiência e capacidade de influência. Aí sim eu estou diante de um contraditório verdadeiro, de um contraditório real. Isso aqui é importante, e aí um exemplo que eu já dei. Uma vez que, né, eu levei os meus alunos ao Tribunal de Justiça, né, tenho uma parceria com o Tribunal de Justiça daqui, né, de visitas técnicas, visitas assistidas, é onde eu levo lá os alunos para assistir, para conhecer o tribunal e também para assistir algumas sessões. E teve uma vez que me chateou um pouquinho, né, porque o advogado foi fazer a sua sustentação oral, né, e ele foi lá para a tribuna para fazer sua sustentação oral, contraditório, né, foi informado do recurso que estava em andamento e agora quer falar. Não quer só falar por escrito, não. Quer falar mesmo. Só que na hora que ele foi fazer a sua sustentação oral, com devido respeito, nem vou fazer menção mais detalhada, os desembargadores não estavam dando a mínima para ele. Não estavam dando a mínima para ele. Estava lá no outro mundo. O cara falando, se esgoelando, se esforçando. Isso é desrespeito ao contraditório. Isso é desrespeito ao contraditório. Contraditório não é apenas informar e possibilitar a manifestação, não. É informar, possibilitar a manifestação e possibilitar que a parte influencie no livre convencimento. Então presta atenção em mim. Contraditório, ciência, audiência, capacidade de influência. Contraditório substancial, contraditório real. Okay? Nos parágrafos, ele me traz algumas exceções. Aí tem gente que peca, né? Que se equivoca ali nos parágrafos do artigo 9º, porque afirmam o quê? Que nesses parágrafos são exceções ao princípio do contraditório. Situações em que o contraditório não é respeitado. Situações em que eu posso inobservar o contraditório. Não. Não, senhor. Mesmo ali naquelas exceções, eu tenho observação do contraditório, sim. O contraditório é princípio fundamental. Ele sempre tem que ser observado. O que acontece é que eu mudo o desenvolvimento dos elementos que compõem o contraditório. Por isso que nós vamos afirmar, e você pode marcar no seu código, que quando eu estou ali naqueles parágrafos, naquelas exceções, né, melhor dizendo, aqueles incisos do parágrafo único, veja lá, o disposto no caput não se aplica. Inciso primeiro, a tutela provisória de urgência. Inciso segundo, as hipóteses de tutela de evidência, previstas no artigo 311, inciso 2º e 3º, e a decisão prevista no 701. Então eu tenho aqui algumas exceções. Nessas exceções tem contraditório. Só que eu vou mexer na estrutura dele. Por isso que nós vamos afirmar que nesses incisos do parágrafo único eu tenho o chamado contraditório diferido. Ou contraditório postergado ou postcitado. Por que isso, professor?
Porque você sabe que, assim, normalmente, como é que eu faço o desenvolvimento, a estruturação do contraditório? Pedido, informação da parte contrária, possibilidade de reação com influência, né? E decisão. Isso aqui é a estrutura. Pedido, informação da parte contrária, possibilidade de manifestação, decisão. Por isso que o contraditório é quase sempre ligado à ideia da defesa, à ideia da contestação.